curso do CETEP, né, sobre questão de direito processual civil para a aula aí da formação dos peritos, né? Eu sou o professor Rodrigo Palomares, e tenho uma enorme satisfação em poder passar aqui essa noite de terça-feira com vocês, trabalhando alguns temas que vão impactar na vida dos senhores e das senhoras, se já não impactam, né? Vão passar a impactar todos os dias aí na missão de vocês em solucionar problemas imobiliários, em especial quanto à avaliação de imóveis que eventualmente estão em litígio, né? Então, sem maiores delongas, hoje nós vamos. Deixa eu só inverter a câmera aqui. Acho que vai ficar melhor assim. Beleza. Hoje nós vamos trabalhar a apostila de vocês, tá? Eu vou espelhar a tela aqui para ficar mais fácil. E aí eu vou ensinar o tópico por tópico, né? E depois vocês, na casa de vocês, façam a revisão do material e vai ser coisa linda. 50% do professor, 50% de vocês, 100% de aprovação, se Deus quiser. Tá bom? Então, deixa eu espelhar aqui para a gente começar. Quem tiver alguma dúvida já desde o começo, estou aqui para poder tirar essas dúvidas. E aqueles que queiram ser meus seguidores no Instagram, fica aqui o convite para a gente poder ser amigo além das fronteiras aqui da instituição, parcerias, né, firmar parcerias, entre outras coisas, na área jurídica em si, em especial. Então, o meu Instagram é Professor Palomares, como o meu sobrenome, Professor Palomares, tudo junto. Então, vai ser bem bacana ter vocês lá, tá? Vamos lá, vou espelhar aqui. Apareceu aí para todo mundo? Sim, Ok. Então, vamos lá, vou liberar meu vídeo Sim, aqui também. apareceu. Perfeito. Essa aqui é a nossa apostila, aqui da Rede CETEPS. Hoje eu vou estar explicando para vocês desde as noções de direito, fontes do direito, princípios do direito, a diferença entre direito material e processual. Depois nós vamos para o capítulo 2, onde eu vou ensinar para vocês o que é um ato jurídico, o que é um fato jurídico, diferenciar ato, fato, os elementos essenciais para um negócio jurídico. Depois, diferenciar o que é fraude contra credores e a execução, né? As diferenças de você fraudar um credor e você fraudar uma execução. Então, vou explicar isso para vocês também, tá aqui no material. A gente vai falar, dar uma pincelada sobre obrigações, a diferença básica entre posse e propriedade, o direito de ação e prescrição, né? Depois, mais à frente, a gente vai trabalhar ali a questão do processo de conhecimento e execução. Vou mostrar para vocês início, meio e fim de um processo, as fases processuais em si também, processo, procedimento e autos, a diferença técnica das nomenclaturas, o conflito de interesses, o que significa isso para fins do direito, quem são os auxiliares da justiça, e depois a gente entra em meios de prova, que aí ali o material traz ata notarial, depoimento pessoal, confissão, prova documental, testemunhal, pericial. Depois ela dá um pulinho lá para títulos de crédito, que a gente vai falar pouquíssimo, tá? E as fases, eu já falei dos procedimentos, penhora e avaliação, a diferença, e a gente acaba com os embargos de terceiro ou embargos à alienação. Tudo bem? Então a gente vai parar por aí e depois ali para frente já vai ser outro colega, outro professor, tá? Então vamos iniciar então aqui o nosso nossa aula, ok? Então vamos lá. Conforme o nosso material, a gente vai falar primeiro sobre noções de direito, fontes do direito, princípios e a diferença entre direito material e processual. Então, voltando aqui para mim, fontes do direito, vamos lá. O que seria fontes do direito? Nós temos o entendimento, é, geralmente eu dou essa aula e tem muita gente que não é do segmento jurídico, não tem graduação em direito, né? Então eu tento me esforçar ao máximo para falar o menos juridiquês possível para que todos entendam, tudo bem?
E se mesmo assim a compreensão não ficar muito fácil, pode falar, levanta a mãozinha, fala, professor, eu não estou conseguindo compreender, pode me dar um exemplo, e a gente nem que a gente fique aqui até 1 hora da manhã, mas eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida, tá bom? Então vamos lá. A gente tem a primeira pergunta aí que está no nosso material, né? O que é o direito? Quais são as fontes do direito, né? Então vamos lá. Tá aí, Eliane, obrigado pela participação. Vou fazer o máximo possível para que você entenda, tá? 2 anos, 3 anos de curso de graduação de direito em 1 hora. Vamos lá. Então, olha só. A gente tem como fontes do direito, tá? Primeiro, a noção do que é o direito, né? Então, não existe um conceito único do que seja o direito, tá? É um conceito aberto. Então, para muitos, para a gente entender em si um conceito que é amplo, que acaba abrangendo praticamente quase todos os conceitos, é aquela: o direito é um conjunto de regras que é estabelecido pelo Estado para a pacificação e o convívio social, tá? Isso é o direito. Então, um conjunto de regras. Quem dita nossas regras? Somos nós mesmos, né? Através do Poder Legislativo. Então, conjunto de regras que é utilizado justamente para pacificar a sociedade, né? Para fazer com que nós possamos coexistir no mesmo... Ah, levantar, gravar essa reunião. Então, a gente tem aqui a possibilidade de ter essa noção de direito, que vai abranger tudo. Nós temos outras noções, tem noção de direito, aquela bem rasa mesmo, que é assim, tudo que é reto, tudo que é correto, né? Direito, né? Que é retilíneo, que não vai contrário aos usos e os costumes e aos bons costumes, que não vai contrário aos valores sociais, que não vai contrário aos valores humanos. Então, tudo isso daí é direito também, para vocês verem a complexidade que seria nós termos uma aula só para discutir o que é o direito, né? Nós íamos ficar aqui, existem praticamente 2 séculos ou até mais que as pessoas tentam discutir o que é o direito e não chegam a um consenso. Então, basicamente, para a gente entender de forma técnica, direito, conjunto de regras que são utilizadas para a pacificação da sociedade. Ponto, tá? E aí a gente consegue, com isso, progredir. Uma vez entendido o que é o direito, a gente tem que entender quais são as fontes desse direito. Como é que esse direito nasce, né? Como que ele vai ter legitimidade, competência, tá? Então, nós temos aqui, Vanessa também, beleza, vou me esmeirar aqui para tentar ajudar vocês a compreensão do direito, tá? Então, a gente tem aqui as fontes do direito, né, que tá aí no material de vocês. Fontes, olha o nome, é só imaginar uma fonte de um rio, beleza? Então, você vai projetar a sua cabeça lá, uma fonte de água, né? Vai jorrar e nasce um rio, beleza? Aqui eu não sei quem é aí que falou que é leiga, porque tá iPhone para todos, tá bom? Mas sendo o iPhone para todos, tá aí, Kevin Castro, beleza aí. Então, a gente tem essa noção de fonte, beleza? Vamos partir desse princípio. Fonte é aquilo que nasce, né? E a gente pode ter, por analogia, a fonte de um rio, que vai correr as águas ali depois, né? E aí vai formando todo o seu trajeto. Essa é a noção de fontes do direito. E nós temos fontes que são primárias, ou seja, são aquelas fontes realmente que não pode deixar de existir, e nós temos as fontes secundárias, tá? Que uma vez eu não estou disponibilizando a apostila agora, tá? Depois eu volto a compartilhar ela. Uma vez a fonte ela não cumprindo o seu papel em si, ela pode ser complementada também pela fonte secundária, tudo bem? Então a gente primeiro vai na fonte primária e depois a gente vai para a fonte secundária. Então vamos lá. Qual é a fonte primária do direito no nosso país? É a Constituição Federal, tá? Nada, nenhuma lei pode ir contra, nenhuma lei, nenhum ato normativo, nenhuma regra, nenhum princípio, nada pode ir contrário à Constituição Federal, tá?
Então, esta é a fonte primária que nós temos no nosso país. Ainda sobre a questão da fonte primária, nós também entendemos que é fonte primária de direito leis, tá? Então, nós vamos ter aí fonte primária, Constituição e leis, tá legal? Então, essas leis, eu sei que aqui não vai ser o curso de Direito, eu queria um quadro em branco aqui, achei. Deixa eu desenhar para vocês. Aqui. Vocês estão conseguindo me enxergar aí, tem um quadro em branco aí, né? Então, vou desenhar aqui para vocês para ficar bacana, tá? Para vocês compreenderem melhor. Então, aqui, ó, é um triângulo, né? E aí nós temos várias fontes do direito aqui, tá? E hierarquia das normas. Então, nós vamos primeiro, aqui em cima de todo mundo, tá a Constituição Federal, tá? CF aí, Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, mas ainda sendo fonte primária, estão as leis. Ok? Então, isso aqui, fonte primária, tá? Essas duas de cima. Dentro de leis, nós temos várias espécies de leis que não competem. Vir aqui e a gente discutir competência, essas regras de competência vão estar lá nos artigos 20 da Constituição Federal. Então, a gente vai ter fonte primária do direito, Constituição Federal e leis. Quais Fazer o leis? quê, Todas Lili? elas, tá? Todas as leis. Lei federal, lei estadual, lei municipal, lei ordinária, lei complementar, lei especial, lei delegada. Todas essas leis fazem fonte de direito primário. Depois, abaixo das leis, e aí já entrando na parte das fontes secundárias, nós vamos ter as normas, tá? Qual que é a diferença entre lei e norma? A lei é feita pelo Congresso, pelas casas legislativas. As normas são realizadas por atos administrativos regulamentares. Então, o prefeito ele vai editar uma nota. O que o prefeito faz? O juiz não está no topo, não, ele está abaixo. Nada está acima da Constituição, tá? Nós vivemos num Estado democrático de direito. Estado, povo, poder, território. Democrático, democracia, demo, poder, né? É terra, e cracia, poder. E de direito, que significa que todos estão abaixo da lei, tá? Inclusive o poder judiciário. Então, a gente tem aí Constituição, leis e normas. Normas, atos administrativos expedidos pelo poder administrativo. Faz fonte de direito? Faz, porque gera direito e obrigações, tá? Aí nós temos ainda como fonte secundária os princípios, né? Princípio da dignidade, princípio da boa-fé, princípio da transparência, princípio da informação, princípio do devido processo legal, inafastabilidade do poder judiciário e assim uma infinidade de princípios. São fontes secundárias, ou seja, eles são utilizadas, essas fontes, para complemento das fontes primárias, para interpretação das fontes primárias, para hermenêutica das fontes primárias, e por analogia, tá? E por analogia, nós temos aí a utilização das fontes secundárias na ausência das fontes primárias. Aqui embaixo, nós vamos ter, por último, os decretos, perdão. Aqui embaixo nós vamos ter, por último, as doutrinas, tá? Doutrinas, mais usos e costumes. Aí vocês devem estar pensando, pô, professor, mas não precisa necessariamente existir uma lei para que haja o direito? É isso que eu estou ensinando aqui, realmente é isso. Não necessariamente precisa existir uma lei para existir o direito. Usos e costumes também são são fontes de direito, tá? Então a gente tem aí esse desenho bacana da questão das fontes do direito, para que todos compreendam que além de ser fontes, existe uma hierarquia a ser obedecida. Então, se eu tenho de um lado
uma lei ordinária que está indo contrária à Constituição Federal, essa lei ordinária vai ser afastada. Ou ela vai ser declarada inconstitucional, ou ela vai ser declarada parcial, ou total, ou inviável, ou ilegítima, entre outros. Tudo bem? Então, é bom ter essa noção, porque o perito, quando ele for avaliar os O imóvel. imóveis em si e tal, o que vai acontecer? Vocês vão ter que entender pelo menos um pouquinho da legislação do qual aquele imóvel está inserido, tá? É interessante. Depois, com o tempo, com a experiência, vocês vão ter um arcabouço já certinho de legislação. Ah, eu gosto de utilizar, por exemplo, o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal em todos os meus pareceres. Você vai ter uma legislação genérica, praticamente, como fonte da fundamentação do seu trabalho. Isso daí só o tempo vai trazer para você, tá? Não tem como eu falar, ó, pega, recorta, cola isso aqui, faz aqui, se você não entender. Com o tempo, você vai moldando a sua própria fundamentação com as fontes que eu estou ensinando aqui, tá? Além das fontes que a gente está trabalhando, a gente tem aqui no material alguns princípios, né? Alguns princípios. Eu estou apanhando aqui para compartilhamento dessas telas. Mas a gente tem princípios que estão aqui no material, e eu vou me ater aos princípios que estão no material, justamente pelo fato de que, senão a gente vai ficar. Eu vou ficar falando de princípios aqui a aula inteira, porque existem uma centena de princípios, tá? Então vamos lá nos princípios do direito que consta aqui no nosso material. Então vocês podem observar aí, quem está acompanhando, que eu já falei, ó, fontes do direito, tá lá, ó, fontes mediatas, então é primária e secundária. Vai lá, lei, aí vai estar explicando cada uma, ó, princípios, analogia, jurisprudência, doutrina, costumes, tá? E agora a gente está entrando nos princípios. Então vamos lá. Temos o princípio da celeridade. O que é que diz o princípio da celeridade? Que todo devido processo legal deverá tramitar com a razoabilidade de tempo, com a finalidade em si, de se fazer o quê? Pacificação, justiça, né? No final do processo. Então, muitas vezes, a gente tem aquele jargão, justiça tardia é o mesmo que injustiça. Então, no devido processo legal, em especial também com o princípio da cooperação entre os auxiliares do processo, nós temos que ter em mente que todos que atuam no processo vão atuar pensando na sua celeridade. Tá? Esse princípio obriga a todos a trabalharem dessa forma. Então, é aquele princípio em que você vai colaborar com o colega para que ele possa cumprir o prazo dele, você vai colaborar com o judiciário trazendo as informações quando requisitadas pelo Poder Judiciário, não vai utilizar do processo para procrastinar o processo, não vai utilizar da sua função de perito, em especial, para ficar enrolando o processo, porque isso pode ensejar responsabilidades para os senhores e para as senhoras, justamente por ferir o princípio da celeridade e assim sucessivamente, tá? Nós temos aqui é, a outra, o outro princípio, também constitucional, da inafastabilidade da jurisdição. Eu não vou falar muito técnico aqui, mas a noção de inafastabilidade é não poder afastar a apreciação do Poder Judiciário de qualquer questão da sociedade, tá? De qualquer problema da sociedade. Então, não pode o judiciário não atender quando você bater as portas dele. Você vai bater lá, olha, eu estou com um problema assim, assim, assado. Aí o judiciário, através do princípio da inércia, ele tem que ser provocado, você provoca ele, aí ele vai dar andamento no seu processo com impulso oficial. Também é um outro princípio, tá? Então, aqui na matéria, a gente tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição para que vocês entendam que todos os tipos de problemas existentes na sociedade brasileira, tá? Não pode o Poder Judiciário fechar as portas para ele. Deixa eu ver se eu consigo silenciar todo mundo aqui. Só um momento.
Eu tenho um monte lá. E você é mais gostoso, Miguel Samuel. Você é mais gostoso. Meu Deus. Pronto, agora estão todos silenciados. Acredito que não vai mais atrapalhar. Então, olha só, nós temos aqui a inafastabilidade do Poder Judiciário, que eu estava falando. Depois, nós vamos ter o devido processo legal. Todas as fundamentações estão aí no material. Eu vou dar o norte para vocês. Esse devido processo legal, ele praticamente é o sustentáculo do poder da democracia brasileira, tá? Se a gente tirar esse princípio do devido processo legal do artigo 5º lá na Constituição, nós voltaremos ao tempo da ditadura, nós voltaremos ao tempo da mordaça. Por que, professor, que o senhor está falando isso? Porque o devido processo legal é o que garante a eu e você termos o direito de nos defender de qualquer ataque, seja de quem for e de qual matéria seja, tá? Então, por isso que hoje todos os brasileiros têm o direito ao devido processo legal. Então, se eu chegar e te ofender e acusar você indevidamente, olha só, a grande mídia repercute um monte de coisa negativa em você, você tem o direito de se defender no processo. E você, de repente, reverte toda a situação e eu sou mentiroso, e aí eu serei condenado. Isso serve para a área criminal, isso serve para a área civil, para a área trabalhista, para a área administrativa, para todos os segmentos do direito, tá? Porque é um princípio constitucional, tá? Acima de todos. Então, vai irradiar para todo mundo. Outro princípio que está aqui é do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório ele vai defender a ideia de que você pode contrapor o ataque feito a você, se defender, simples, é isso que está falando. E a ampla defesa, ele está umbilicalmente ligado ao princípio do contraditório, porque vai nos ensinar de que eu posso me defender e eu posso me defender com todas as armas, ou seja, com todas as provas admitidas em direito. Então, isso significa ampla defesa. Então, se eu tenho a possibilidade de me defender num recurso lá em Brasília, o Estado não pode me negar esse recurso, por isso ampla defesa, tá? Se você tem todos os recursos, você pode utilizar de todos os recursos antes do seu processo chegar ao fim. Aí nós temos a inadmissibilidade de provas ilícitas, isso é interessantíssimo e importante para vocês aqui, também é um princípio. Justamente, já pensou, você conseguiu uma prova mediante coação, uma prova mediante ameaça, uma prova mediante estado de perigo, uma prova quando você está em uma situação de calamidade. Então, nessa situação, Hércules, eu não sei se tem grupo de WhatsApp, tá? Nessa situação, nós temos aí que essa prova vai ser imprestável. Ela não vai poder ser utilizada no processo, porque ela foi realizada mediante situações inadmissíveis no direito. É como a teoria que nós temos lá no direito penal, mas emprestando aqui, a teoria da árvore dos frutos envenenados, né? Então, o que significa isso? E se na fonte da árvore, lá na sua raiz, contiver veneno, ela for envenenada, os seus frutos também o serão. Então, não poderemos aproveitá-lo, tá bem? Então, nesse sentido, inadmissibilidade das provas ilícitas, porque quando da sua produção, elas já estavam eivadas de vícios ou de ilicitudes para a sua produção. Nós temos aqui também uma novidade do Código de Processo Civil, Código de Processo Civil de 2015, né? Nós temos aí a lealdade processual, tá? Então, a lealdade processual, ela também é um princípio que está estabelecido no Código de Processo Civil e que
irradia para todos que atuam no processo direta e indiretamente. Então, se você utilizar o processo, por exemplo, com situações proibidas em lei, você pode ser penalizado por ato de indignidade, você pode ser penalizado por litigância de má-fé, que vai de multa de 1 a 20% do valor da causa, tá? E isso daí, nem gratuidade de justiça vai afastar o Estado de lhe executar. É algo gravíssimo. Nós temos aqui também o princípio da economia processual. Esse princípio é interessantíssimo, né? Por que que é interessantíssimo esse princípio da economia processual? Justamente pelo fato, gente, de que se a gente pode aproveitar, tá, em um único ato, vários atos, por que que eu vou esperar acontecer vários atos, ficar lá aguardando para poder me manifestar? Não, eu vou aproveitar aquele ato e não vou precisar fazer os demais, tá? Isso é economia processual. Então, vamos dar um exemplo. Não faz muito tempo isso, tá? Você tem que ter uma citação. Citação. O que que é a citação processual? É o ato de dar conhecimento à parte demandada que tem um processo contra ele. Beleza? Isso é citar. É diferente de intimar. Intimar, o Poder Judiciário está obrigando você a fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Isso é intimar. Citar é dar conhecimento de, tá? Então, há uma diferença dos dois. Por exemplo, eu cito você porque tem uma ação contra você. E eu intimo você para que você compareça em audiência, tá? Então é diferente. Eu não te informo da audiência, eu te intimo para comparecimento, tá? É bem diferente. Então, a economia processual vai nesse sentido, no sentido de que se você pega e você tem a possibilidade de comparecer em juízo, dispensada a citação, aproveita o seu comparecimento espontâneo. Eu não preciso da formalidade da emissão de uma carta de citação, porque você já compareceu espontaneamente. E esse seu comparecimento espontaneamente já supre essa formalidade processual que existe no código, tá? Isto é o princípio da economia e eficiência processual, ok? Então, a gente tem essa grande diferenciação também na questão dos princípios. Outra parte do nosso material está nos dizendo aqui a questão de que existe a diferença entre direito material e direito processual, né? Então, vou tentar fazer um desenho aqui também. Hoje eu estou desenhista. Então, eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês entenderem a diferença. Que, assim, academicamente, né? Eu não cheguei a falar, né? Mas eu sou professor também, tenho uns 15 anos do curso de Direito. Academicamente, o direito é um só, tá? É um só. E metodologicamente, nós fatiamos o direito para melhor compreensão. Então, a gente imagina o direito como um só, aquele conglomerado de regras e normas e princípios e fontes para a pacificação social. Só que aí a gente fala, qual pacificação social? Ah, a esfera do direito civil. Por exemplo, direito imobiliário, parte do direito civil, ok? A maioria dos princípios, direito civil. Para você entender, o direito imobiliário ele vai desde o direito civil para a legislação específica até direito do consumidor, tá? Então a gente tem um conglomerado de direitos para pacificação social só do direito imobiliário. E aí a gente depois vai para o direito criminal, né? Eu tenho bastante amigos e colegas e também alunos que são da área criminal. Eu tenho alunos que são militares, eu tenho alunos policiais, eu tenho alunos bombeiros, eu tenho alunos de tudo quanto é forma e qualidade, bem e mal, né? A gente dá o conhecimento, como ele vai usar, a gente não sabe, esperamos que para o bem. Então, a gente tem a parte do direito administrativo, do qual vocês, não sei se aqui também temos corretor de imóvel, a gente forma corretores, né, técnico em transação imobiliária, e a gente tem muito direito notarial e administrativo nessa área, para fazer a diferença do que é uma matrícula, um registro, uma verbação, para que serve cada ato notarial desse, qual a respectiva consequência de não tê-lo, e assim sucessivamente. Mas aí vem a grande questão da nossa aula de hoje. Qual
Qual é a diferença, então, entre um direito material e um direito processual? Né? São coisas totalmente diferentes. O direito material, ele possui autonomia. Ele tem princípio próprio, ele tem regramento próprio, ele tem legislação própria. Exemplificando, Código Civil. No Código Civil, nós vamos ter regras de direito material. Não vai falar nada lá de processo. Lá só vai falar quais são os direitos que nós temos. Exemplificando, por que que a gente se obriga a pagar os prejuízos de outra pessoa? Porque está escrito no Código Civil, no artigo 186 e 187, que aquele que causar prejuízo a outrem, mediante sua culpa, mesmo que exclusivamente moral, deverá reparar os seus danos. E 187 vai além. 187 vai lá e fala o seguinte: aquele que cometer ato ilícito ou abuso de direito, igualmente, e cometer dano, igualmente tem o dever de repará-los. Então, perceba, não é porque o coleguinha ou coleguinha quer te pagar a indenização, é porque está escrito lá no Código Civil o nosso direito material. Isso nós chamamos de base da responsabilidade civil no nosso país. Tá? Legal, beleza, eu entendi o que é direito material, depois eu vou fazer ali. Então, o direito material, ele é praticamente uma ilha aqui, vocês estão me olhando aqui na tela, ele é uma ilha aqui, e aqui do outro lado continua a ilha, beleza? Então, como é que a gente vai fazer para que esse direito material aqui seja satisfeito desse lado de cá? Com o direito processual. O direito processual é a ponte, tá? É o direito processual que é a ponte que liga essa passagem de um lado para o outro. Então, se desse lado da ilha aqui você tem prejuízo, através da ponte, quando você atravessa ela, deste lado de cá você vai ter indenização, satisfação do seu prejuízo. Mas há um árduo caminho, é uma ponte. Então, essa ponte tem regramento próprio. Essa ponte tem princípios próprios, que é o direito processual, tá? Então, tentando elucidar um pouquinho mais para todos aí que estão me assistindo, a gente tem aqui, ó, vamos lá, desse lado de cá, isso aqui, ó, deixa eu desenhar aqui, que é mais fácil. Tem tantos anos que eu não desenho. Isso aqui é direito material e isso daqui é direito processual, tá? Legal. O direito material não tem como ser satisfeito se ele não ter essa intersecção do direito processual, gente, tá? Então, quando eu tenho aqui um dano, para eu satisfazer o meu dano, eu vou ter que utilizar regras de direito processual para satisfazer esse meu prejuízo. Então, eu tenho, de certa forma, desse lado de cá uma ilha, desse lado de cá outra ilha. A ponte que nós vamos chamar de direito processual é que vai ligar este meu pedido com a satisfação dele mesmo. Eu não consigo, para vocês terem uma ideia, por mais que eu possa ter um acidente de carro, eu não posso ir lá na casa do cara que bateu o meu carro e obrigar ele a pagar os meus danos, porque nós não vivemos mais no tempo de Hammurabi, tá? Nós não estamos mais no tempo de fazer justiça pelas próprias mãos. Por mais que a gente tenha maus exemplos na internet hoje, diuturnamente, isso é um estado de barbaridade. Isso é um estado que não é para existir mais e nós temos que combater, não se solidarizar e comungar do mesmo ideal. Falar, não, tem que matar todo mundo, vamos lá, bandido bom, bandido morto, porque não é seu filho, não é seu pai, não é sua mãe, né? Todo mundo erra, acontece, tá? Mas a gente tem aqui, eles têm o devido processo legal, assim como eu, assim como você, para se defender, quer queira, quer não queira, está na Constituição Federal. Eles têm o princípio, até que se prove o contrário, por mais evidente que seja, e isso às vezes é polêmico no direito criminal, mas nem tanto no direito civil e no empresarial,
Mas por mais evidente que seja, só o Estado pode condenar. Só o Estado. Depois do devido processo legal. Só o Estado. Eu não posso. Ninguém aqui nessa sala de aula pode. Ninguém está investido do poder da jurisdição aqui, a não ser que eu esteja dando aula para juiz, né? Mas mesmo dando aula para juiz aqui, querendo se formar perito, o que pode acontecer, aqui dentro dessa sala de aula ele não pode, porque ele não é juiz aqui, tá? Então, só o Estado, depois do devido processo legal, atendido todos os princípios que nós estudamos e vários outros, é que poderá condenar alguém, seja compeli-lo a pagar uma reparação ou uma indenização na área civil, ambiental, trabalhista, etc., ou seja, para as penas de restrição de liberdade, que é a maior pena que a gente tem no direito penal, que é a restrição de liberdade, o deixar de ir e vir. Tá? É a maior sanção que nós temos. Nós não temos pena perpétua, nós não temos pena de morte, nós não temos isso no Brasil. A maior sanção é recolhe o cara, recolhe a menina, põe ela lá no cilindró e pronto. E vamos aguardar o tempo da lei e a progressão. E qualquer coisa, se der tempo, ela volta. Ou ele volta. É isso que nós temos. Tá? Resumidamente, mas assim, bem resumido, né? Para entender. Então, o direito material não se confunde com o direito processual, tá? Então, olha só, princípio do devido processo legal. É um princípio de direito material ou é um princípio de direito processual? Obviamente que vai ser de direito processual, eu não aplico isso ao direito material. Entendeu? Não faz sentido eu aplicar o devido processo legal no direito material. Não faz sentido, porque ele é exclusivamente processual. Outra diferença que a gente precisa ter antes de eu afunilar ainda mais o material é o seguinte: a gente tem, além do devido processo legal e do direito material, a gente tem a diferença entre processo e procedimento. Aqui já é uma coisa chata de professor, de academia, tá? Extremamente tecnicista, que na prática e nada a mesma coisa. Mas é importante saber porque está no material, né? Então a gente tem aí diferença entre procedimento e processo. Processo obrigatoriamente há de ter contraditório. Processo obrigatoriamente tem que haver conflito de interesses. Conflito de interesses nós chamamos tecnicamente de lide. L-I-D-E, lide, tá? Por isso que fala que o processo é litigioso, tá? Vem de lide, de porradaria. Eu penso A e você pensa B. Nós dois acreditamos nas nossas verdades e ninguém abre mão dela. Então a gente tem que ter um terceiro para que diga quem tem mais verdade que o outro. Esse terceiro é o Poder Judiciário, tá? Isso é um processo litigioso. Então, colocando aqui para vocês refletirem um pouco quanto à verdade que eu estou falando, se você imaginar que aqui é uma pessoa, aqui desse lado é outra pessoa, e isso daqui, para essa pessoa aqui, é o número 6, e para essa pessoa é o número 9, essa, se ela não abrir mão da verdade dela, se ela não conseguir se colocar no lugar do outro, enxergar com outra perspectiva, ela vai morrer de pé junto falando que isso é um 6. E é essa mesma coisa, vai morrer de pé junto falando que isso é um 9. Portanto, nós temos um problema aqui. Nós temos uma lide. E aí vai caber aquele que tiver a melhor prova e conduzir o processo para o Poder Judiciário com melhor compreensão, ele irá vencer. Percebam, são duas verdades sob perspectivas diferentes, fazendo ampla defesa e o contraditório. Então, nós temos aí, né, a questão de processo. Um terceiro vai julgar. Tem problema. Eu penso X, você pensa Y, a gente não entra no denominador comum. Agora, o que é um procedimento? Procedimento não tem problema. Procedimento é um simples requerimento. Quem é servidor público aqui sabe que se ele for ter que pedir férias, sei lá, ou gozar de algum dos benefícios que ele tem aí, dependendo do seu cargo, carreira, função, ele vai ter que fazer um requerimento para o órgão administrativo responsável
para o setor administrativo para que seja deferido. Vai juntar 1, 2, 3 documentos, vai comprovar o período lá e vai pedir férias. Tem problema? Não, não tem, é só uma comunicação, tá? Então, isso nós chamamos de procedimento, porque ele também vai ter início, meio e fim. Mas ninguém está acusando e nem negando nada a ninguém. Simplesmente está o quê? Aplicando atos sucessivos, por isso o procedimento, para um determinado fim, tá? Então, essa é a grande diferença entre processo e procedimento, tecnicamente falando. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais, processo está inserido dentro, quer dizer, procedimento está inserido em processo. Então, todo processo é um procedimento, mas nem todo procedimento é um processo, tá? Porque vai faltar um elemento principal para que o procedimento seja um processo, que é o litígio. Beleza? Então, feito essas noções introdutórias da nossa aula, né? Eu vou voltar aqui o material para vocês, para que a gente possa acompanhar e não fugir muito, porque, não sei se vocês perceberam, eu gosto de falar bastante de direito, né? E a gente acaba viajando um pouco na maionese aqui. Então, vamos lá. A gente já falou sobre direito processual e material, falamos de noções, fontes e princípios, introdução às atividades jurídicas. Vamos falar de atos jurídicos e atos e fatos, né? Vamos lá. Fato, tá? Tudo é fato, ok? Você atravessar a rua é um fato, a cachoeira, cair a água da cachoeira e correr é um outro fato, fato da natureza, né? Tudo isso são fatos que ocorrem na vida. Mas nem todos os fatos irão guardar interesse dos direitos, tá? Então, não é todo acontecimento no mundo que o direito e que o Estado de direito vai focar os seus olhos ou vai proteger. Então, não tem nada a ver. Tem alguma coisa a ver você caminhar? Não tem. Então, o direito não vai se preocupar com isso daí, né? Tem alguma coisa a ver você ser um frustrado na vida? Também não tem. O direito não vai. Agora, um fato que pode acontecer e o direito vai se preocupar, como eu já disse, um acidente de veículo. Um fato que o direito vai se preocupar, como, por exemplo, que eu disse, um litígio imobiliário em que eu acredito que o meu imóvel vale 1 milhão e você acredita que o imóvel vale 500 mil. Então, isso é um fato, tá? Um outro fato que acontece bastante, o genro vai lá e constrói no terreno do sogro, e aí começa uma discussão de que ele é proprietário ou que ele precisa das benfeitorias, etc. Nessa circunstância, há um fato, há um litígio em que vai guardar o quê? Interesse do Estado de Direito para resolver, tá? Agora, caiu uma pedra na sua casa, não tem nada a ver, é um evento da natureza, é um fato natural, não tem o que fazer. Ah, caiu um raio, e assim sucessivamente, tá? Você infartou, então, isso daí são fatos naturais que não guardam conexão com o direito, portanto, o Estado não vai se prender. Agora, o que é um ato jurídico, né? Um ato jurídico. Um ato jurídico ele vai depender da vontade humana. Pode ser um ato unilateral, como uma declaração de vontade. Um testamento é um ato unilateral. Uma declaração de pobreza é um ato unilateral e é um ato jurídico porque ele vai produzir efeitos do universo jurídico, tá? Mas eu tenho vários outros tipos de ato. Tem o ato bilateral, né? O ato jurídico bilateral, que são os contratos, que são as negociações, em que eu tenho convergência de interesses, né? Então, eu tenho os atos jurídicos bilaterais. Eu tenho ato jurídico plurilateral, em que eu tenho em um dos polos aí das declarações mais de um declarante, mais de uma vontade. Então, eu vou ter pluri, né? E assim sucessivamente. Então, atos jurídicos necessariamente implicam em vontade humana de produzi-los, sejam unilaterais, sejam bilaterais, tá? Já os negócios jurídicos, mais conhecidos como contratos, né, na sua grande maioria esmagadora, os negócios jurídicos são encontros de vontades que criam, modificam ou extinguem obrigações reciprocamente, tá? Então, nós temos aí negócios jurídicos
são encontros convergentes de vontades, tá? Em que criam, extinguem ou modificam direitos e obrigações reciprocamente. Isso daí está lá no Código Civil, nos artigos 400 e seguinte, tá legal? Então, a gente tem lá, quais são os elementos essenciais, então, desse negócio? Os elementos essenciais são vontade da pessoa, capacidade, o agente tem que ser capaz, tem que haver objeto lícito e não proibido em lei, tá? Então, vamos lá. Vontade, capacidade, licitude, objeto lícito e não proibido em lei. Esses são os elementos essenciais de todo e qualquer negócio jurídico, tá? Todo e qualquer negócio jurídico. Então, depois vocês vão ler aí no material, tá bem resumidinho, bem interessante, e ele faz esse apanhado aí para todo mundo, tá? Depois a gente tem lá atos, elementos essenciais do negócio, defeito dos negócios jurídicos. Vamos lá para os defeitos do negócio jurídico aqui para vocês acompanharem, tá? Na passabilidade, processual, blá, 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 atos jurídicos que eu falei, elementos essenciais, tá lá, ó, vontade, objeto, forma, né, e causa. A gente tem aqui defeito. Nós vamos ter o erro, o dolo, a coação, a simulação e a fraude contra credores. Então, vamos lá. Vou explicar esses defeitos dos negócios jurídicos, eles podem anular totalmente ou podem causar nulidade de parcial desses atos ou desses negócios jurídicos. Então, vamos lá. Erro. Basicamente, o nome é autoexplicativo. Você compra gato por lebre, né? Ou se você sabia de um elemento essencial que lhe foi tolhida a informação para afirmamento do negócio, você pode ter sido induzido a erro, né? E sendo induzido a erro, este negócio pode ser invalidado. Olha aí a importância de você, futuro perito, futura perita, numa avaliação imobiliária, né? Comprovar através da sua avaliação que realmente aquele imóvel não corresponde à qualidade do qual se esperava, que a parte em si foi induzida a erro, porque falaram que aquele imóvel teria qualidade A, quando na realidade os materiais que lhe foram empregados foi de qualidade C. Quem vai dizer isso é você, perito e perita. Você vai ter essa habilidade. Você vai produzir essa prova em juízo. Então, você vai poder demonstrar que realmente, de forma imparcial, né, que realmente aquele imóvel não corresponde à qualidade do qual foi falada, do qual foi ofertada no mercado. E aí, consequentemente, isso vai ajudar o juízo a tomar a sua decisão, tá? Nós temos o dolo. Dolo é o elemento de vontade, tá? Dolo é vontade de fazer algo ou vontade de não fazer. Nós temos o dolo por ação e o dolo por omissão, tá? Então, se restar caracterizado que o negócio jurídico foi dolosamente firmado para causar prejuízo ou houve omissão dolosa de informações essenciais para que se você soubesse, você não teria efetivado aquela compra e venda, se restar comprovado que foi feito mediante dolo, o negócio é anulável ou nulo de pleno direito, dependendo do caso prático. A coação é clássica, né? Então, acredito que aqui, se não todos, a grande maioria sabe o que é coagir alguém, né? É utilizar da sua força ou da sua intelectualidade também, pode ser coação física ou moral ou psíquica, né? E para impor a sua vontade. Então, olha só, se eu estou impondo a vontade para que uma pessoa assine algo, ou declare algo, ou faça algo, aquela pessoa não teve vontade de fazer aquilo. Então, se ela não teve vontade de fazer, falta um elemento essencial do fazimento do negócio jurídico, que é a vontade. Então, esse negócio, ele é nulo. Geralmente, os livros, eles dão um exemplo de coação, aquela pessoa que manda você assinar um contrato, mas ele está com uma arma na sua cabeça. Ou, quer ver uma situação de coação, que hoje é tido como crime? Cheque calção em hospital, né? Isso é crime, ok? Quer ver uma coação no direito imobiliário? Você sabe que
aquela pessoa comprou para moradia aquele imóvel, mas você atrasou a entrega da obra, você faz com que você coage ele psicologicamente em assinar um aditivo contratual cujo valor do imóvel aumenta aí de 10 a 20%, e esse cara tem que acabar pagando, porque senão ele fica sem o imóvel dele. Então, isso tudo, coação, tá? Nós temos simulação. A simulação, geralmente, ela é feita de forma dolosa, né? Intencional e em desacordo entre a vontade interna e declarada. Então, vamos lá. Eu tenho simulação quando eu não posso vender para o meu filho sem que meus outros filhos assinem também, anuem com o contrato. Então, eu faço uma simulação, né? E coloco, sei lá, para o irmão ou para um primo aquela casa ou aquele imóvel, para que os outros não não anulem o contrato de compra e venda, e aí depois aquele primo ou aquele amigo passa essa escritura, passa essa matrícula para o meu filho que eu queria beneficiar. Então, isso é uma venda sobre simulação, né? Então, essa venda por simulação, ela é nula de pleno direito, tudo bem? E nós temos a fraude contra credores, tá? Fraude contra credores, ela ocorre extrajudicialmente, tá? Então, a fraude contra credores, isso aqui é até interessante, que eu estou na fraude contra credores e fraude à execução, né? Então, a fraude contra credores, então, a diferença básica entre fraude contra credores e fraude contra credores e fraude à execução, tá? Eu estou dando aula aqui hoje na casa aqui, estou visitando a casa de um parente, então tá um barulho aqui e tal, e às vezes o pessoal vem aqui e fala, e aí e tal. Então, às vezes pode um pouquinho, né, o raciocínio, mas vamos lá. Fraude à execução e fraude contra credores, beleza? Fraude à execução. Existe um processo já, esse processo ele pode ser de um título de crédito, um cheque, um contrato com duas testemunhas, ou aqueles títulos que constam na própria legislação, tá? E eu estou executando. Aí o que acontece? Eu sei que tem um processo contra eu, o que eu vou fazer? Vou dilapidar os meus bens. Dilapidar não, vou desviar. Vou começar a colocar no nome de terceiros, entendeu? Ou eu vou criar, agora está na moda, né? Vou criar holding. Vou criar um monte de holding. Aí é holding da holding. E a holding da holding que se associa a outra holding, né? Então, assim, isso tudo acaba sendo fraude contra credores, em especial se você já tiver sido citado na execução. Tudo que você vender o seu patrimônio ou desviar depois de citado, o terceiro não vai poder alegar boa-fé que adquiriu. Aquele negócio vai ser anulado, tá? Então, isso é fraude contra o credor. Então, não adianta nada, já fui citado. Aí, antes de começar os atos de expropriação, eu vou lá e coloco o meu carro no nome do meu filho. Aí, eu vou lá e coloco minha casa no nome da minha empregada. Isso tudo, gente, vai ser anulado, tá? Por quê? Porque, obviamente, que o colega advogado que vai estar lá executando vai fundamentar sobre a existência de fraude contra credores, que depois que o executado teve ciência da ação, começou a desviar o patrimônio. E aquele terceiro não vai poder alegar boa-fé. Por isso que, quando nós vamos fazer um contrato de compra e venda de Professor, imóvel, a nós temos fraude é só após a citação? ela pode ocorrer antes também, tá? Pode? Desde que exista o processo, tá? Então, a gente tem aqui, se eu vou comprar e vender um imóvel, toda cautela documental prévia é necessária. Por isso que sempre o básico é pedir certidão atualizada da matrícula do imóvel, de inteiro teor e ônus. É necessário pedir todas as certidões cíveis, criminais e trabalhistas existentes
da parte do qual está vendendo o imóvel para você, que consta lá na matrícula do imóvel como proprietário, tá? Depois, tem que verificar junto ao cartório a certidão de indisponibilidade de bens e vários outros que eu não vou ficar falando aqui, que não é o tema em si. Mas é necessário ter essa cautela. É necessário ter essa cautela justamente para que você não prejudique futuro cliente seu, se você for o corretor, ou para que você mesmo não seja lesado na aquisição de imóveis. Para evitar, diminuir demasiadamente a possibilidade de você perder um imóvel. Olha só que bacana. Vamos supor que o cara vendeu o imóvel para você. Olha o pilantra. Ele está sendo executado. Você não sabe. Aí ele vai lá e vende a casa para você. Ele não desviou. Ele vendeu o imóvel para você. Você achou uma boa fé. Pô, que massa. Olha só, comprei uma casa lá, bacana. Dali um ano e meio, chega uma intimação para você. Fraude contra credores. Você é chamado no processo. Aí você fala, não, eu fui terceiro. Todo mundo travou aqui para mim? Ah, voltou. Então a gente tem. Voltou. De repente a tela travou todo mundo. Meu Deus do céu. Então vamos lá. A gente tem, então, essa questão da fraude à execução. E o que é fraude contra credores, então? A fraude contra credores, ela ocorre extrajudicialmente. Quando um devedor, tá? Ele é insolvente e continua praticando atos na vida civil. Para vocês entenderem, devedor insolvente é aquele devedor cujo passivo é infinitamente maior que o ativo, tá? Então, ele não vai conseguir honrar com as suas dívidas, com as suas obrigações pecuniárias, porque ele não tem como pagar. E mesmo assim, ele continua fazendo dívidas, tá? Então, o que acontece? Ou vai ser nessa circunstância, ou vai ser na circunstância abrasileirada que nós temos, que é quando surgem, né, pessoas cítricas. Quais são as pessoas cítricas? Laranjas, limões, acerolas, beleza? Então, isso tudo também configura fraude contra credores, quando existem essas pessoas cítricas. Muitas vezes, o que acontece processualmente é nós ganharmos e não levarmos, né? Porque a gente ganha e não consegue achar patrimônio daquele cidadão ou daquela cidadã que transacionou com você, porque ele ardilosamente já escondeu todo o patrimônio com essas pessoas cítricas, ou agora está na moda e cada vez mais fácil remeter ativos para o exterior, né? As offshores, etc. Então, isso daí está cada vez mais na moda. Daqui a pouco o Estado brasileiro arruma um jeito de pegar dinheiro lá também. Mas, por enquanto, os devedores, né, em si, eles têm se protegido bastante com isso daí, né? Então, é holding atrás de holding e offshores e holding, e até você conseguir chegar lá, é uma canseira e você acaba abrindo mão de muita coisa e fazendo um acordo para poder viver em paz. Mas existe essa diferença, tá? Então, a gente faz aí a diferença entre fraude contra credores e fraude à execução, tá? O material também, ele nos traz a possibilidade, a necessidade de eu diferenciar para vocês o que é posse de propriedade. Isso aqui é interessante. Eu tô vendo vários rostinhos aqui conhecidos, né? Tem um irmão meu aqui presente também, que é um saudoso aqui, Cledson, um abraço aí para você, viu? Muito bom ter aqui você comigo. E a gente tem aqui posse e propriedade. Então, vou dar um exemplo lá do Lago do Manso, né, do qual a gente tem aqui conhecidos que têm posse lá, provavelmente, e não tem propriedade, né? Geralmente, o entorno todo do nosso Lago do Manso é área de Furnas, né? Então, essa área de Furnas foi comercializada, é autorizado a comercialização, tem uma limitação administrativa para que você não possa construir até o limite lá e tal, e blá, 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 blá. Mas o que é importante saber é que quem adquire, entre aspas,
Não vou falar propriedade. Quem adquire o imóvel naquela região não adquire a propriedade. Adquire posse, tá? Que é diferente. Então, o único local do todo o entorno do lago que existe a possibilidade de conseguir propriedade é do lado ali da Areia Branca, quem conhece a região. Todas as demais, só posse, tá? Então, a gente tem lá 100% de posse, né? De título, tudo certo, bonito, tem a cadeia, ninguém vai te tirar de lá. Mas você não consegue transformar isso em propriedade, porque a área é de Furnas. Agora, qual é a diferença entre ser proprietário e possuidor? Existem muitas diferenças. E o que eu vou falar aqui, às vezes, pode até causar, de certa forma, espanto. Mas o possuidor, que está diretamente possuindo o imóvel, ele tem o direito de permanecer no imóvel, inclusive contra o proprietário, tá? Inclusive contra o proprietário. Então, isso é muito básico para quem atua no direito imobiliário, né? No direito real em si. Então, se você está lá na posse mansa, ininterrupta, pacífica, há não sei quanto tempo, e aí, de repente, o proprietário quer te tirar de lá, ele vai entrar com uma ação de reintegração de posse contra você, a probabilidade dele perder é grande, tá? De mais de 95%, se você comprovar os elementos de que você é possuidor, legítimo possuidor. Por quê? Como possuidor, eu posso utilizar um ou alguns dos poderes da propriedade. Quais são esses poderes? Usar, gozar, dispor e, atualmente, na corrente mais moderna, proteger. Tá? Usar, gozar, dispor, proteger. Esses elementos, o possuidor nunca vai ter os quatro. Nunca vai ter os quatro. Quem tem os quatro é só o proprietário, tá? Então, o proprietário é o único que pode ter os quatro simultaneamente. O possuidor, jamais. Então, o possuidor, ele pode usar, ele pode gozar, e às vezes ele não pode dispor. Ou o possuidor, que nem no caso lá do Musk que eu falei, ele pode dispor, porque ele vende a posse, né? Um posseiro vende para outro posseiro, que vende para outro posseiro, e assim sucessivamente. Ele está dispondo. Mas se ele dispõe, ele não usa. E assim sucessivamente. Então, o posseiro, ele nunca, o possuidor, né, nem posseiro, o possuidor, ele nunca vai ter os quatro elementos da propriedade simultaneamente. É só isso que vocês precisam gravar agora. E o proprietário, ele tem as quatro, tá? Eu levo mais de um ano para explicar isso na faculdade, então não tem como explicar isso aqui em 10 minutos, né? Um ano em 10 minutos. Mas para entender é isso, tá? Possuidor, ele tem um ou algum dos elementos da posse e proprietário tem todos. Ele querendo ou não querendo, ele tem todos. Ele está lá, ele pode utilizar, está à disposição dele, todos os elementos, tá? Dos direitos reais. Legal. Então fizemos a diferença. Bacana. No Brasil, no Brasil, quem é que vai poder ser proprietário imóvel? Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Legal. Para eu me tornar proprietário de imóvel, o que é que eu preciso no Brasil? Então, vou lá falar bem específico para vocês. Para imóveis até 30 salários, só escritura, não precisa de registro. É dispensado o registro para imóveis até 30 salários. Acima de 30 salários, escritura pública e registro. Se eu só escriturar o imóvel acima de 30 salários e não registrar essa escritura na matrícula, eu só sou possuidor, não sou proprietário. E se, sei lá, acontecer algum infortúnio da vida, você falecer ou der problema, alguma coisa, e não fez esse registro dessa escritura na matrícula, provavelmente este seu imóvel não será seu. Você pode ter o contrato de compra e venda que for, você pode ter a escritura que for. Não vai ser seu se um dos herdeiros bater pé. Esse contrato vai resolver contigo como perdas e danos, se é que vocês estão me entendendo. Você não vai ficar com o imóvel, mas você também não vai ficar no prejuízo.
Então, o valor que você desembolsou pelo imóvel, ele vai ser indenizado, ok? Desde que você comprove. Mas o imóvel não vai ser seu. Perceba que há uma diferença muito grande entre receber o valor do imóvel e ter o imóvel. Você fez um contrato de compra e venda para ter o imóvel, mas você não foi diligente, sei lá, faltou dinheiro, faltou grana, faltou orientação, faltou um monte de coisa. E você não fez o registro. Aí você fala, mas só pelo simples registro, professor? Não é só pelo simples registro. Isso é uma solenidade legal. Isso é condição de transmissão de propriedade para o direito. Então, não é só um registro, não é só ir lá pagar a taxinha, tá? Isso é condição de direitos. Se você não fizer isso, você não é proprietário, beleza? Não esqueçam isso, pelo amor de Deus, tá? Porque vocês são alunos CETEPs, né, gente? Pelo amor, a gente vai sair diferenciado no mercado aí, tá? Vamos lá. Continuando aqui, caminhando já para praticamente o fim da nossa aula, eu dei uma corrida aqui, né? A gente tem, já falei, elementos essenciais, direito processual, vamos lá, processo, conhecimento entre prova e acabou, né? Então, vamos lá. Nem vou ficar olhando material aqui para vocês. Vou explicar de forma... Não gosto muito de ficar olhando material. Então, vamos lá. Processo de conhecimento de execução. Todo processo tem início, meio e fim. Processo civil começa. Petição inicial, fase, tá? De conhecimento, fase de instrução, fase de julgamento, fase recursal e fase de execução. Beleza? Grosso modo. Então, eu vou ter petição inicial. Quem faz a petição inicial? É o autor da ação, tá? Então, eu tenho algum problema aqui fora, não consigo resolver pelas próprias mãos porque eu não posso, vou entrar com uma ação no Poder Judiciário. Tchuf! Lembra do princípio? Nada poderá fugir da apreciação do Poder Judiciário. Aí entrei com uma ação no Poder Judiciário, petição inicial. Qual é o próximo ato? O Judiciário vai analisar se está tudo certo lá com sua petição, se ela atinge todos os requisitos, vai mandar citar a outra parte. O que é citar? Dar conhecimento àquele que você está demandando. Aí vai chegar uma carta de citação na casinha daquele cara, ou no WhatsApp e tal, papapapum. Chegou. O que vai acontecer? Vai ser agendada uma audiência de conciliação prévia. Aí os dois amiguinhos vão lá, os dois inimigos até então, né? Vão lá no judiciário e aí fala: e aí, mano, vamos fazer acordo? Aí o outro fala: não, não vamos fazer. Não, então tá bom, então, valeu, pô, foi muito legal te rever aqui, pô, tava com saudade. E aí acaba a audiência de conciliação. Juro para vocês, em média, demora menos que 5 minutos, tá? Ok, quando não tem conciliação. Aí abre o prazo de 15 dias para contestar. Quem vai contestar? O réu. O réu contesta em 15 dias úteis depois da conciliação. Depois que ele apresenta a contestação, vai apresentar o autor a impugnação à contestação. Tá? Então, de repente, o réu vai trazer documentos novos, fato novo, alguma coisa, e aí o que acontece? O autor vai lá e fala: não, esse documento aqui não tem nada a ver. E aí ele vai impugnar a contestação. Aí, nesse segundo momento, depois de feito tudo isso, já passou aí um ano e meio de processo, ou mais, aí vai sair um despachinho do juiz na fase de instrução, e vai falar: digam às partes as provas que queiram produzir, além daquelas que já constam no processo. Aí as partes vão falar, como é o caso de curso de perito aqui, vai precisar de perícia, né? Então, o que as partes vão falar? Ao juízo tal, ciclano de tal, devidamente representado por seu advogado, vem, perante esse juízo, requerer seja realizada a produção de prova pericial para avaliação do imóvel que é objeto da ação. Aí, manda, concluso, vai para o juiz novamente. Aí o juiz vai lá e despacha. Ok, legal, vamos precisar do perito. Nomeie esse perito assim, 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 assado. Diga às partes se estão de acordo. Aí as partes falam que estão de acordo, aí o perito vai e entrega, vocês vão entregar para o Poder Judiciário uma proposta de honorários de vocês, do valor que vocês vão cobrar pela hora técnica de vocês para realizar a complexidade, dependendo da complexidade daquela perícia. E aí vai da parte aceitar ou não. O que vocês acham que vai acontecer? Não vai aceitar. A parte vai falar que está caro, porque nós somos viciados em pedir desconto, mesmo não precisando.
Então a PAI vai falar, se você jogar 15 mil, nunca vai receber 15 mil. Porque o outro vai falar, não, eu pago 1.000. Desse jeito. Aí, nem para você, nem para ele, o juízo vai lá e arbitra. Tá bom, em 8. É assim que é. Então, se quer receber 15 mil, mete 30. Entendeu? Infelizmente, é o jogo do negócio. É assim que funciona, tá? Não, senão você nunca vai receber o que você quer receber. Sempre vai estar trabalhando por menos. E aí, o que acontece? Aí vai chegar lá, vai de novo, você vai agendar a perícia, pode as partes fazerem permanecer, né? O possuidor tem o direito. Ah, o pessoal está colocando aí, né? Pode a parte se fazer presente, aliás, é o direito da parte se fazer presente na execução da perícia, tá? Não para induzir nem para atrapalhar, apenas estar presente para acompanhar se tiver eventual irregularidade, né? Isso é bom para fiscalizar, que somos humanos e às vezes, né, o colega e a colega escorrega na ética, escorrega na moralidade, e é bom ter alguém acompanhando para poder verificar essas escorregadas. Bom, feita a perícia, vai concluso, o que é concluso? Vai para o juiz julgar. Aí o juiz pode agendar uma audiência de instrução e julgamento para a colheita de provas orais, que entra perícia, testemunha e depoimento pessoal, tá? Perícia, testemunho ou depoimento pessoal, são provas orais, tá? E aí tem a audiência lá, e todo mundo, beleza, toma um cafezinho e tal, bacana pra caramba participar de audiência. Quem nunca participou, não participa, porque é chato pra caceta, tá? Mas se tiver que participar um dia na vida, participe com probidade, com educação, gentileza, e tenha sempre um bom advogado do seu lado, né? Porque o advogado é sua arma, beleza? Então, aí a gente tem lá, fez a audiência de instrução, ok? Qual é o próximo passo do processo? Sentença. Acabou por aí? Não. Da sentença cabe recurso. Se recorrer, vai para o tribunal. No tribunal, aquela sentença que é de uma pessoa só que te julga, no tribunal você vai ter a possibilidade de rever aquela decisão por 3 pessoas, que são os 3 desembargadores, tá? Aí, dependendo do julgamento lá, ou eles ratificam ou retificam o seu julgado. Beleza. Depois disso tudo, o processo volta aqui para o juízo de origem. Então, ele estava na vara, você recorreu, foi para o tribunal. Acabou o procedimento do processo, do recurso no tribunal, volta para a vara. Aí começa uma fase chamada cumprimento espontâneo da condenação. Tá? Em 15 dias, a pessoa, o condenado, tem que pagar ou entregar o que de direito lhe foi ordenado. Se ele não fizer isso, aí sim começa a fase de execução. Tá? Então, passa 15 dias e fala, ô, mano, você tem que pagar 100 mil reais lá para o cara que te venceu. Se você não pagar, vai ter imposição de 10% de multa e 10% de honorário em 15 dias. Você que sabe. Aí o cara vai lá e não paga. O cara vai lá e não paga. Não, vou pagar, que se dane o mundo, que se dane tudo, né? E meteora da paixão, e vai. O que acontece? Você pega lá aquela sentença, aquele título, e você começa a executar. Aí você faz o quê? Vai fazer penhora das contas bancárias, penhora dos bens, penhora dos veículos, vai começar a fazer buscas pelos sistemas eletrônicos que tem para tentar saldar aí a sua execução, tá? Trazer liquidez. Então, a gente tem processo de conhecimento, que é tudo isso daí que eu falei, onde é produzidas as provas, aí vem a sentença, tem o recurso, e depois de feito toda essa parte, que aí sim nós vamos para a execução, caso a parte não paga espontaneamente a condenação. Onde o perito fica no processo? Na parte de instrução, que está composta dentro da primeira parte processual. Beleza? É ali que vocês vão atuar. Tá? Ali, naquele momento, antes da sentença. Vocês são essenciais para a tomada de decisão do juízo. Vocês não produzem provas para as partes. Você não produz prova para o autor e você não produz prova para o réu. Você produz prova para o poder judiciário, para o juízo. Por isso que você tem que ser independente. Por isso que você não pode ter lado, tá? Você tem que ser imparcial, tecnicista, técnico, objetivo. Maravilha. Acabou o processo, beleza. Vamos então agora para caminhar para o fim da aula. Em 5 minutinhos eu termino. A gente tem aí tipos de prova.
Prova documental, contrato, recibo, extrato, qualquer coisa disso daí, prova documental, tá? Prova pericial, que é firmada por profissional habilitado ou expert na área. Pode ser imobiliário, contábil, bancário, médico, tá? Então, eu quero discutir se o protocolo feito na cirurgia do coração está correta. Qual é o profissional que vai fazer isso? Um médico, perito, tá? É ele que vai falar se o procedimento estava correto ou não, beleza? Então, a gente tem a prova pericial e a gente tem as provas orais. Testemunhal, que é no direito civil, a gente fala que é a prostituta das provas, né? Mas no direito do trabalho, por exemplo, é uma das provas essenciais, tudo depende do ramo que você está atuando, mas é prova. Não tem hierarquia entre as provas. A prova testemunhal não é maior nem menor que a prova pericial, tá? Não pode haver esse sopesamento de provas. A prova documental não é maior nem menor do que a prova oral, seja um depoimento pessoal ou seja uma questão de oitiva de testemunha, tá? Então, isso vocês têm que ter em mente, beleza? A gente não tem hierarquia entre as provas, a gente já sabe a diferença entre processo e procedimento, a gente sabe quais são as fontes do direito, a gente sabe o que é o direito, a gente sabe em que momento processual nós vamos atuar, a gente sabe quais são os princípios processuais inerentes aos processos que iremos atuar e, portanto, estamos gabaritados para conseguir tirar 10 amanhã ou no dia da prova que está agendado e sermos exímios peritos de avaliação imobiliária formados aqui pelo CETEPS. Foi um prazer enorme dar aula aqui para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem não é meu amiguinho no Instagram, tá aí feito convite para a gente continuar dialogando, tirar dúvida, etc. Tá bom? E o que foi a pergunta que eu perdi? Teve uma pergunta que eu estava empolgado me despedindo, mas teve uma pergunta, se puder colocar aí de novo, eu respondo com o maior prazer. O senhor pode repetir onde o perito atua nessa parte? Posso sim. O perito ele vai atuar na fase de instrução processual, tá? Depois de apresentada a contestação e a impugnação à contestação, aí sim é o momento em que o juízo vai abrir para que as partes manifestem se elas querem ou não a produção de outras provas, em especial a prova pericial, tá? Livros para se familiarizar com o tema, qualquer livro de direito processual civil, tá? Você pode estar buscando, ou se não quiser aprofundar no livro de processual civil, você pode só digitar no Google, CPC Planalto, Código de Processo Civil Planalto, e aí lá vai ter todo o passo a passo de um processo, tá? A contestação vai estar lá nos artigos 300, lá vai fumaça, citação vai estar nos artigos 200. O código ele é lógico, ele vai seguindo a lógica do processo, tá bem? É bem tranquilo. Mas se você tiver dúvida realmente processual, tenha sempre um amigo advogado ao seu lado. É o que eu posso indicar. Assim como se eu tiver algum problema no meu processo, eu vou ter que ter um perito bacana para que ele resolva esse meu problema. Então, cada profissional na sua área, né? E aí assim a gente constrói um futuro melhor. Beleza, gente? Estou à disposição de vocês. Fiquem bem e, como eu disse, serão todos muito bem-vindos lá, tá? Valeu e sucesso a todos. Um abraço, até mais.